Olá, pessoal. Este é o episódio número 7 do podcast Ponto Crítico. Eu sou Victor Falasca e nós viemos aqui para mais um episódio, mais uma série do Brasil nos obriga a beber. Hoje eu estou aqui com a Tamara Rodrigues. Olá, Tamara. Oi, gente. E com um convidado para comentar nessa mesa, que vamos discutir muito sobre o que aconteceu nessa última semana, com o Henrique Miranda. Olá, Henrique, apresente-se. Olá, Vitor. Olá, Tamara. É um prazer estar aqui no Ponto Crítico, conversando aí com a galera sobre um pouquinho do que tem rolado, né? Que realmente, olha, até para quem não é alcoólatra, o Brasil obriga a beber porque não tá fácil, viu? Então, eu sou evangélico, progressista. Eu também sou formado em História, sou bacharel em História e agora sou quarto-anista também no curso de Direito. Muito bem. No episódio de hoje, nós iremos debater sobre o segundo round do Bolsonaro versus Sérgio Moro, sobre a repercussão da fala de Bolsonaro em relação às mortes, onde nós passamos os índices da China, e também sobre os profissionais de saúde que foram agredidos em relação ao seu manifesto pacífico no dia 1º de maio por bolsonaristas. É isso aí, galera, e vem com a gente. Bom, pessoal, de primeiro, a gente vai falar então sobre o inquérito que foi aberto pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, né? Ele autorizou nessa segunda-feira, no dia 27, a abertura desse inquérito para investigar as denúncias que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou durante o seu, vamos dizer assim, o seu pedido de demissão público, né, em relação ao governo Bolsonaro, onde ele acusa o próprio presidente, Jair Bolsonaro, de interferir politicamente na Polícia Federal. Muitos e muitos jornais relataram esse inquérito, essa abertura de inquérito, e tentando montar o porquê e como isso aconteceu. Mas a gente tá aqui com um pessoal que é um pouco mais especialista também, que no caso do Henrique, e eu gostaria de saber o que o Henrique poderia apresentar para nós sobre esse inquérito, as diferenças entre um inquérito e um processo, por exemplo, e também a opinião dele. E aí, Henrique, o que a gente pode falar sobre tudo isso que está acontecendo? Olha, a princípio, é importante que a gente entenda que muitas pessoas estão dizendo, né, que nessa investida do presidente da República para numa tentativa de obter informações a respeito de investigações sobre sua própria família, que aliás acontece algumas coisas curiosas, né? Porque o Rio de Janeiro tem um vereador que tem uma sala, né, lá em Brasília, então são algumas coisas assim bem curiosas que vem acontecendo ali, né, no distrito, umas coincidências ali no Distrito Federal, né? Coincidências, e uma né? dessas coincidências tem sido que a associação, né, que aparentemente o presidente ele tinha um orgulho que ninguém podia chamar ele de corrupto, mas aparentemente estão fazendo fila. Agora que a bolha bolsonarista estourou, você vê aí muitos antigos aliados, antigas bases partidárias voltando às suas armas contra o próprio ex-líder, né? Foi líder quando houve conveniência, e agora estão numa situação de inegável belicismo aí com o presidente da República. E uma dessas investidas, né, uma tentativa de conter essas investidas, foi justamente o fato de que o presidente teria tentado, aí, como já é de notório saber, todo mundo está sabendo já, manter o controle sobre o que era investigado na Polícia Federal. Bom, antes que as pessoas deem razão, porque ele é presidente, porque ele precisa saber mesmo que investigações que acontecem, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque nesta época em que nós estamos vivendo, né, onde o especialista, inclusive, Victor, eu dou muito valor para informativos, para podcasts como esse seu, porque dá de fato fala para quem entende um pouquinho mais do que a massa, né? Eu não sou nem mesmo formado, sequer sou formado em Direito, mas a gente acaba tendo algumas horas de estudo que acabam colaborando para a gente ter uma formação, uma informação talvez um pouco mais embasada em alguns aspectos. Entre esses aspectos está o fato da própria incapacidade mesmo do presidente da República de ter acesso a inquéritos. Eu acho que é importante a gente saber o que é inquérito, para a gente poder entender aonde que o presidente está tentando entrar. Bom, acontece o seguinte, você quando tem um problema, você faz uma queixa, né? Você vai na delegacia, você foi ofendido, você foi agredido, enfim, você sofreu alguma situação atentatória contra você, contra a sua dignidade ou contra a sua questão física mesmo, e você vai lá no plantão policial fazer o famoso dar parte, né? O pessoal fala muito, porque eu vou dar parte, né? Esse dar parte é fazer a queixa. Então a pessoa ela vai até a delegacia e dá esta queixa. Acontece que, uma vez que esta queixa é dada
é elaborado um boletim de ocorrência, é lavrado, né, um boletim de ocorrência, você começa aí, caso se faça necessário, porque não é sempre, tá, Vitor? Não é sempre, Tamara, que se faz necessária a abertura de um inquérito. Um flagrante, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, você não precisa de um inquérito porque todas as provas, tudo que você precisa, já está sendo ali efetivamente apresentado, né, à autoridade competente. Bom, acontece que o inquérito ele é estabelecido depois que você tem uma denúncia, né, se for um agente público, que é o que tem acontecido, inclusive, contra o presidente da República, são denúncias, né? E quando você tem essas denúncias, não queixas, né? Queixa a gente fala quando é uma pessoa particular. Quando é poder público, se trata de uma denúncia. Então você tem essas denúncias e é feita aí, de fato, a abertura do inquérito. O inquérito, ele implica em alguns elementos. Os mais importantes desses elementos, que é o que de fato tem incomodado o presidente, são as chamadas diligências, né? A diligência é quando a autoridade competente ela vai atrás das informações. Então, vamos lá. Eu tenho uma denúncia. Olha, existe uma suspeita que está sendo feito tal coisa. Tal coisa é ilegal. Então, a Polícia Federal ela junta essa denúncia e ela começa a criar as provas. E quando eu falo em criar prova, muita gente acha que é inventar prova. Não é. Tá? Você criar prova quer dizer que você está procurando elementos que comprovem aquela denúncia. E essa parte, ela é curiosa, porque as pessoas elas não sabem quando elas estão passando por um inquérito. Porque não é obrigatório você ter informação do inquérito. O artigo 20 do Código de Processo Penal, ele diz assim: a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Só que quando algumas pessoas fizeram a leitura deste artigo, elas entendem que pelo fato do presidente da República ser algo que interessa à sociedade, ele estaria, portanto, passível de romper esse sigilo. Quando na verdade não. Afinal de contas, o que a sociedade mais quer é a justiça sendo feita. Então, o clamor da sociedade, o clamor do coletivo é que, de fato, apesar do que as pessoas consideram ser exatamente o contrário, né? A necessidade, a vontade coletiva, ela reside justamente numa resposta contra ou em favor, né, de alguma denúncia aí contra a presidência da República neste caso. Mas então o presidente Bolsonaro pode ser preso ou não pode ser preso? Então, o que ele fez, na verdade, foi um crime Você tem dois tipos de responsabilidades que um chefe do Poder Executivo ele pode sofrer, certo? O primeiro é um crime. Acontece que o crime, para o Poder Executivo, no caso do presidente da República, ele só pode ser acusado e preso em situações muito específicas. O que está acontecendo, na verdade, é uma ingerência política. E aqui é importante ressaltar que esse momento que nós estamos vivendo, né, eu sei que as pessoas elas também costumam tentar separar, né? Todos nós, na verdade, fazemos isso. Porque isso é justiça, porque isso é lei, porque isso é política. Quando, na verdade, as coisas elas estão entrelaçadas. Então, o que o presidente estaria fazendo não se trata de um crime que vá necessariamente levá-lo à prisão, mas que se questiona muito a sua capacidade de governar frente a esse crime de responsabilidade. Isso sim pode levar a sua cassação, a sua eventual cassação, inclusive. Mas isso depende, por exemplo, do poder legislativo também, ou não? Depende completamente do poder legislativo. E aí que a gente tem uma outra situação. Porque nós temos uma coisa curiosa, que no processo de impeachment, normalmente, né, a gente chama de impeachment, mas a gente poderia chamar de impedimento também, né? Nos processos de impeachment, de modo geral, existem vários tipos de processos de impeachment, mas o mais comum é aquele que a gente viu aí recentemente, aprovado pelo Congresso Nacional e é iniciado o rito de impeachment. Afasta-se o presidente da República durante o período de elaboração, né, das denúncias e discussões e debates, para que ele, justamente não usando o poder que ele tem à disposição, que é o Estado, que ele vá contra esse desejo, né, do Congresso Nacional. A gente antigamente falava de desejo do povo, mas a gente sabe que nem sempre o nosso Congresso ele age de acordo com os desejos do povo. Então, a questão aqui qual que é? A questão central. O presidente, o Rodrigo Maia, né, ele vai ter muita dificuldade em abrir esse processo de cassação contra o Bolsonaro,
por uma razão muito simples. Ele também está com muitos processos de cassação, tendo ele por objetivo, tendo ele por objeto. Então, caso ele abra a possibilidade de começar um processo de impeachment do presidente da República, vai se levantar a questão: e aqueles pedidos contra você mesmo? Então, o Maia está com medo de abrir essa caixa de Pandora e sabe lá o que vai sair daí de dentro, né? Quais serão as consequências políticas dessa atitude. Agora, com toda certeza, assim como o Moro demonstrou, assim como políticos, o próprio PSL demonstrou, assim como o Centrão tem demonstrado, existe um certo distanciamento do Planalto do Congresso Nacional, né? Quando você fala aí da Presidência da República, do Poder Executivo, parece que o Legislativo ele não anda assim tão de mãos dadas. Parece que aquela técnica de não vou me vender, não vou negociar, não vou debater, está se voltando contra ele. E agora o Moro, ele na verdade assim, é a cereja do bolo de um sistema que está se desfacelando na cara do Bolsonaro. Porque ele já ficou demonstrada a sua ingovernabilidade e agora nós temos aí o Moro, apesar de ter sido convocado, né, para apresentar as provas que ele tem contra o presidente da República, ele já se antecipou. Porque a gente não pode esquecer que o Sérgio Moro foi juiz durante um bom tempo. E a despeito, né, da situação envolvendo a Operação Lava Jato e as coisas absurdas que ocorreram, que certamente são muito questionáveis, ele tem experiência jurídica. A questão é o quanto o Bolsonaro tem de escudo para se defender dessas flechas. Eu acho que essa que é a maior questão aqui. E pegando um pouco o gancho disso, nós estamos gravando no dia 2, no sábado, justamente no dia onde o Sérgio Moro foi convocado a depor, né, na jurisprudência lá de Curitiba, onde nós tivemos algumas cenas bastante, até diria, hilárias, onde parte da população foi protestar em relação a esse depoimento, e aí essa parte se dividiu em dois grupos, um grupo a favor do Bolsonaro e um outro grupo a favor do Sérgio Moro, onde no passado eles eram aliados e agora eles estão numa situação muito constrangedora para eles mesmos. Né? Para encerrarmos esse bloco, então, aproveitar que você falou do cercadinho do Bolsonaro, no próximo bloco vamos debater sobre a declaração do mesmo em relação às mortes por coronavírus no Brasil, que passaram os números da China. Vem com a gente. Durante a entrevista em frente ao Palácio da Alvorada, essa semana, um jornalista perguntou ao presidente: a gente ultrapassou o número de mortos da China por Covid-19. E considerando que a China tem muito mais população do que nós temos, é uma notícia muito grave. Então, é uma notícia que a gente desejaria que o presidente tivesse uma resposta sobre. E o jornalista perguntou para ele, comentou que nós ultrapassamos o número de mortos. E ele respondeu: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou o Messias, mas não faço milagre. E aí, galera, o que vocês acham da postura do nosso presidente da República? Então, acontece o seguinte, Tamara. Quando a gente pensa em algumas frases mirabolantes, né, do presidente da República, a gente vê como é curioso algumas posturas. Então, o mesmo que critica o politicamente correto, o mesmo que critica o mimimi, o mesmo que critica a lacração, é aquele que faz exatamente isso. Não responde pergunta, coloca frases assim dignas, né, de governantes durante aí a ditadura militar, né, quando os presidentes eles davam as costas para repórter, e coloca assim algumas respostas, se a gente pode chamar isso de uma resposta, no mínimo assim questionáveis. Mas eu e Gabriel, a gente já até tinha comentado sobre isso, que demitiram os assessores de imprensa profissionais do Planalto e contrataram várias pessoas de
15, 18 anos para fazer a assessoria dele, porque é realmente como ele se comporta, né? Como se ele fosse alguém do Twitter que precisa estar causando sempre. Mas voltando um pouquinho para a questão do que ele fala e, né, e dessa questão dele estar sempre falando coisas e a gente realmente não estar surpreendido nada, já que a gente já conhece mais ou menos como ele é. Foram feitas essa semana aquelas imagens com o número de mortos e o que ele falava a respeito. E o número de mortos e o que ele falava a respeito. Então, quando estava começando a ficar grave, ele falou que ele não era coveiro. E aí, quando bateu 5.000 mortes, ele fala, e daí? E isso me preocupa muito, no sentido de que ele claramente não está se importando e ele está dando sinais o tempo inteiro na mídia como se isso não fosse importante. E é óbvio que é isso que reflete na sociedade. A gente não tem adesão suficiente do distanciamento social, justamente porque ele está o tempo inteiro falando como se fosse nada, como se não fosse importante. E isso me preocupa muito. Eu noto muito parecido com o que o Trump faz em relação a isso, né? Ele meio que copia essa cartilha, inclusive alguns outros políticos do mundo fazem o mesmo, de se comportarem como se estivesse constantemente em campanha, constantemente em guerra com alguém, meio que pra estar, pelo menos eu enxergo muito assim, estar constantemente em evidência, seja positivamente ou seja negativamente, como se ele precisasse gerar pautas sobre ele mesmo. Sabe uma coisa meio digital influencer, assim, de ficar gerando polêmica para estar falado na mídia? Eu sinto muito esse comportamento por parte do Trump, do Erdogan, entre outros, e também o próprio nosso presidente. Esse discurso dele, Vitor, de não posso fazer nada, já vem acompanhando em algumas situações, né? Curiosamente, ele era deputado, certo? Deputado federal, e ele já disse em várias ocasiões que quem manda de verdade é o legislativo. Ora, se quem manda de fato é o legislativo, por que tentar a presidência da República, né? Então, eu acho muito curiosa essa postura de que é sempre ele que está em uma condição de fragilidade. Então, é sempre a mídia que coloca coisas contra ele, é sempre o legislativo que cria situações contra ele. É o mundo que cria uma narrativa de pandemia para prejudicar, olha que bizarro, prejudicar o próprio governo deles. Então, morreram aí mais de 200 mil pessoas, único e exclusivamente com o propósito de criar uma narrativa para derrubar o presidente da República. Bom, eu vou continuar batendo na tecla, obviamente concordando com vocês, do problema que é ele não ter entendido, e aí justamente por isso concordo com vocês, o papel de um chefe de Estado, né? Parece que ele não conseguiu compreender ainda que além de chefe de executivo, ele é chefe de Estado e ele tem o dever, não simplesmente moral, mas o dever do cargo de unificar a nação, de organizar até a própria opinião pública dentro de situações caóticas, como é o caso agora da Covid, de uma pandemia global, né? De se alinhar com o povo e não com o presidente dos Estados Unidos, quando teve aquela fala horrorosa de dizer que desinfetante resolveria o problema da Covid nas pessoas, que é muito irresponsável, né? Eu não sei como funciona o sistema de leis e o judiciário dos Estados Unidos, mas se eu fosse um ministro e fosse o Bolsonaro que tivesse falado isso aqui, com certeza eu teria pedido alguma coisa, alguma explicação ou algo do gênero e atuado em cima dele, porque simplesmente isso põe vidas em risco, né? Então, quando a gente vê uma fala como essa, do e daí, né? E tantas outras, como o Henrique e você falaram, Tamara. E é interessante a gente também fazer o recorte de que depois que ele falou isso, ele perguntou se tinha alguém gravando ou transmitindo ao vivo. E depois que as pessoas confirmaram, óbvio que ele está sendo filmado, porque ele é o presidente do Brasil e ele está no palanque dele, aí ele meio que mudou um pouco a entonação dele. E um dos filhos dele, que, me desculpem, eu não lembro qual é, porque são muitos, fez aquele papel de palhaço horroroso de postar só a parte pós ele saber que tá sendo gravado e falar assim, a mídia não mostrou isso aqui porque foi isso que ele disse de verdade. E não, né? Ele só falou isso depois que ele perguntou que tava gravando e alguém confirmou, o que é assim surreal. E é interessante a gente pensar que esse cercadinho dele atua como se aquilo fosse o Brasil inteiro, e não é, né? E quando eu digo aquilo, eu digo o número de pessoas que está ali apoiando ele, né? Então ele fala alguma coisinha, o pessoal dá risada, ele acha que tá bom, ele acha que tá suficiente, e ele ignora as câmeras ali e tal. Isso é horrível que nós
passamos por isso, que nós tenhamos que passar por isso, na verdade, né? No sentido de que ele não se compreende, não se entende como presidente e chefe de Estado do Brasil, e pior do que isso, que ele não se importa com as mortes que estão acontecendo e ainda pergunta, aliás, melhor dizendo, ele afirma que não pode fazer nada, sendo que claramente ele pode fazer muita coisa. Bom, vamos encerrar então o bloco 2. Vamos para o próximo bloco, onde iremos debater sobre a manifestação pacífica dos profissionais da saúde no dia 1º de maio, em frente ao Palácio do Poder de Brasília, e a hostilização que os mesmos sofreram. Vem com a gente. Um grupo de enfermeiros fez um protesto nesta sexta-feira, dia 1º de maio, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Além de defender o isolamento social como forma de combater o avanço do coronavírus, eles também carregaram cruzes em homenagem aos colegas que morreram no meio do trabalho enfrentando essa pandemia da Covid-19. O protesto silencioso terminou depois que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro agrediram verbalmente os profissionais. Inclusive, não foi a primeira vez que a gente viu coisas desse tipo acontecendo. Já tivemos aí outros casos de profissionais da saúde sendo agredidos, tanto verbalmente quanto fisicamente agredidos. As pessoas estão ali trabalhando na linha de frente do problema, se arriscando suas vidas. E aí, o que a gente faz com essas pessoas que, além de não ajudarem, ainda estão atrapalhando e sendo agressivas com os outros? A gente enfia todo mundo e afoga? Faz o quê? Olha, Tamara, eu acho que se a gente jogasse dentro de um líquido de bom senso, elas iam derreter sozinhas, viu? Mas acontece o seguinte, quando a gente fala dessa manifestação dos profissionais, né, é importante a gente lembrar em que ela está embasada, né? Essas manifestações, na verdade, têm acontecido em vários pontos do Brasil. Elas acontecem porque as empresas, os hospitais, inclusive hospitais particulares, estão desrespeitando o artigo 166 da Consolidação das Leis do Trabalho. O que fala nesse artigo? Em suma, né, em resuminho aqui, ele trata justamente da obrigatoriedade do uso de EPIs por esses profissionais. Acontece que esses EPIs eles têm que ser fornecidos pelo empregador. Então, olha a situação nas quais se encontram, as situações nas quais se encontram os profissionais da saúde. Eles estão trabalhando em turnos extensos, eles estão trabalhando de frente com a doença no sentido mais literal do termo. Inclusive, recentemente aqui em Sorocaba, nós tivemos um óbito de um técnico de enfermagem por coronavírus, por Covid-19, por conta dessa exposição nas quais eles se encontram, né? Essa exposição a pessoas doentes, a equipamentos doentes, e você coloca ainda, sobretudo, a falta de equipamentos adequados, né, para a devida operação. Quando você tem todos esses elementos, e você não é escutado, porque quando você está trabalhando no hospital público, você depende dos órgãos públicos, e nós sabemos que a prioridade do governo, como ficou muito claro na fala do Vitor no bloco anterior, não tem sido a saúde. Então, o cara que trabalha no hospital público, ele fica dependendo da boa vontade dos órgãos de controle públicos. Já o cara que trabalha na iniciativa privada, ele depende de uma estrutura hierárquica, da qual, se ele abrir a boca, ele pode ser demitido. Qual que é a solução? É protestar. E daí, quando você tem pessoas mal intencionadas entrando nesses protestos, eles acabam interferindo numa manifestação perfeitamente legal. É curioso que agora você tem as carreatas da morte. Então, não tem problema você entrar num carro, não tem problema você exigir a abertura do comércio, não tem problema você querer a liberação imediata de todos os estabelecimentos. Problema mesmo, Tamara, problema mesmo, Vitor, é o enfermeiro, é o técnico da saúde, é o faxineiro do hospital, é o balconista do hospital, é o segurança do hospital. Estes se manifestarem. É esse que é o problema, aparentemente. É uma completa inversão de valores que nós estamos enfrentando em vários aspectos. Agora, que aconteceu aí ao longo dessa semana, tem acontecido, eu tenho certeza que vai se repetir em outros momentos, tem sido assim algo de um nível tão baixo
que chega a ser até surpreendente que o fundo do poço tem porão. E sabe o que é o mais triste? É que a gente nem se surpreende mais. Eu acho isso tristíssimo. A gente vê algumas notícias e a gente fica tipo, a gente já esperava esse tipo de comportamento desse tipo de eleitor. Sabe, assim, digo mais, assim, tem umas notícias que a gente lê que nem tem a ver com quem votou, quem não votou, quem é apoiador do presidente, quem não é, mas a gente lê e a gente pensa, votou em quem será, hein? Porque a gente sabe em quem votou, sem nem saber, sem nem exatamente saber, é só dar mais 2 cliques e a gente vê que realmente... Então, isso eu fico muito chocada, nesse sentido de que a gente já nem se surpreende, a gente já espera esse tipo de comportamento, e isso é tão triste. E o que me deixa muito triste é que quando a gente foi levantar a pauta, nós encontramos muitas notícias até antigas, né, do mês passado e enfim, né, do mês retrasado, onde muitos profissionais de saúde que vão de metrô ao trabalho em São Paulo estão sendo hostilizados já faz tempo. E eu fico me perguntando, por que alguém, e esse é um questionamento que eu acho que eu vou carregar por muito tempo, mesmo que alguém me dê uma resposta, por que alguém hostiliza um profissional da saúde por ele estar tentando salvar vidas, sabe? É uma questão, assim, de quando a gente coloca essa discussão na esfera, eu não tô nem dizendo de ética, digo de humanidade mínima, assim, do tipo, sabe aquela coisa que a gente chama aí de cristianismo, sabe? Não sei se algumas pessoas conhecem esse termo, mas muitas pessoas no Brasil se intitulam, né? Vamos dizer assim, filiadas ao tal do cristianismo, ou adeptas ao tal do cristianismo, e simplesmente hostilizam um profissional da saúde. Por quê? Eu fico me perguntando como alguém consegue, porque os vídeos sobre a manifestação do dia 1º, eles são muito tristes de se ver, né? Como você disse, Henrique, bem porão de fundo de poço mesmo, porque são pessoas, mais ou menos ali na casa dos seus 50, 60 anos, ofendendo profissionais de saúde que estão em silêncio, parados. Eles não estão andando, gritando, ou falando palavras de ordem, ou ofendendo alguém. Eles estão em silêncio. Eles estão de luto, basicamente, né? Em relação aos seus colegas que estão passando por isso e morreram, né? E estão sendo xingados, estão sendo ofendidos. Eu não consigo concluir, sabe? Eu não tenho uma definição concreta para dizer o que está acontecendo, porque simplesmente eu não consigo. Não é um assunto que é polêmico, eles não estão lá pedindo aborto, eles não estão lá pedindo casamento gay, eles não estão lá, não, sabe? Não é um assunto que entra naquelas pautas polêmicas divisoras de sociedade, sabe? Não é. É um assunto que o mundo inteiro está vivendo, sabe? Primeiro que é uma pauta comum e não estava ferindo ninguém, não estava ferindo o presidente, os valores do presidente, aquela pauta. Só estava falando, cuidem da gente, estamos cuidando de vocês, cuidem da gente. Era só isso que eles estavam querendo dizer, sabe? E não era como se eles estivessem pedindo kit gay ou nada disso. Então isso é o mais chocante, porque não era uma coisa, nossa, super ofensiva para a sociedade. Não era. Tem uma escritora, uma historiadora chamada Hannah Arendt, ela tem uma expressão curiosa que é a banalização do mal, né? Eu acho que a gente está vivendo muito isso de novo. E ela escreveu isso ainda no contexto do fascismo, né? Com o Eichmann, que era um dos diretores do campo de concentração, né, de Auschwitz. E ela vai dizer que o Eichmann, ele executava pessoas na câmara de gás e ia jantar com a família à noite, né? Eu fico imaginando que essas pessoas que agridam esses médicos, elas têm uma postura muito parecida. Elas vão até os médicos, os profissionais da saúde, né? Elas vão até o local onde está ocorrendo uma manifestação pacífica, agridem profissionais da saúde, chega em casa e abraça o filho, abraça o neto, né? Estamos assim na crista da onda do absurdo. Abraça o neto, vai pra igreja no domingo, né? Fala que é cristão, que ama o próximo, né? É surreal a forma como eles conseguem desconectar os assuntos, não é? Porque poderia ser o filho dele ali, poderia ser o neto dele ali, não é mesmo? Até porque quantas pessoas nesse país não sonham que o filho, que o neto, a filha, a neta não façam medicina, não façam enfermagem? Então, assim, é muito triste pensar que existam pessoas que
mais ainda do que todos os pacotes, como a Tamara disse, né, o PEC eleitor Bolsonaro, de misoginia, homofobia, machismo, racismo, etc., ele ainda, numa situação como nós estamos vivendo agora, tem a capacidade, tem a falta de noção de ofender uma pessoa que está pacificamente protestando em favor de, sei lá, mais ações do governo para ajudar nesse combate, não é mesmo? Então, é muito bizarro é a palavra. Essa é a palavra. Bom, nos resta nesse momento apenas esperar para ver o que vai acontecer nas próximas semanas em relação a tudo isso, né? Porque não houve uma conclusão de nada do que a gente disse hoje, mas para nós estamos ficando por aqui. Eu agradeço demais a participação de vocês dois. Tamara, muito obrigado pelo dia de hoje. Imagina, estou sempre por aqui. Nos veremos mais vezes. Obrigado. E Henrique, obrigado pela participação especial de hoje. Foi fundamental suas contribuições, hein? Pô, gente, obrigado. Foi um privilégio estar aqui, porque a gente sabe que num mundo de incertezas, nós somos a resistência de fato, né? Podcast Ponto Crítico está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcast a partir deste episódio. Nos siga no Facebook, no Instagram, no YouTube e acompanhe os próximos episódios que nós iremos lançar toda semana. Até mais e tchau!